Olá, meninas! Bem-vindos a mais um Paula Cunha TTCast 008. Vamos falar sobre desmame, por onde começar o desmame, como é que funciona esse processo, se seu filho já ou não está preparado para esse processo. Então, bora lá acompanhar. Quero saber aí quem que tá chegando para participar da nossa live. Dei uma atrasadinha, meninas, porque fui fazer o examezinho da Mel lá, tava na ecografia. Aí que eu cheguei em casa correndo aqui e já vim ver como é que vocês estão aí, tá bom? Então, quero saber, me contem aí, tem alguém aí que já tá no processo de desmame, tá imaginando lá pra frente, tá aqui só pra prestar atenção, pra saber como é que funciona, qual a idade do bebê de vocês, o que vocês imaginam aí, como é que tá esse processo? Me contem um pouquinho aí desse processo. Nossa, eu tô até com o narizinho vermelho aqui. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Então, enquanto vocês vão se apresentando aí, me contando um pouquinho da história de vocês, eu vou começar aqui já falando o que é o desmame, quais são os tipos de desmame, o que eu vou ensinar vocês aqui, tá bom? Ó, então, essa aula vai ficar gravada somente para quem é aluna minha. Quem não é aluna minha, depois de 24 horas sai do ar. Então, se vocês querem aprender sobre o desmame, prestem atenção que vai ser a única oportunidade. Ou dentro de um curso meu. Certo, meninas? Então, primeiro vocês sabem quais são os tipos de desmame que existem? Então, em primeiro lugar, a gente tem o desmame precoce. O que é o desmame precoce? Geralmente, aquele desmame que é causado sem que a mãe queira, né? Pelo uso de bicos, quando a criança tá no uso de mamadeira, de chupeta, e começa a confusão de bico, a mãe não sabe que isso tá acontecendo, e aí a criança acaba deixando o peito com 6 meses, né, não aceitando mais o peito. A gente chama de desmame precoce. Em teoria, qualquer desmame antes de 2 anos, ele é, entre aspas, considerado desmame precoce, tá? Mas eu não sou a favor desse termo porque, apesar da Organização Mundial da Saúde determinar que a criança deve mamar exclusivamente nos primeiros 6 meses e de forma complementar até 2 anos, quem decide até quando dá mamar é a mãe, né? A mãe, o bebê, precisa ser bom para os dois lados. Então, muito cuidado, né? Então, em teoria, assim, pela literatura, qualquer desmame antes dos 2 anos é um desmame precoce, mas eu não acho. Eu só acho que o desmame é precoce quando ele acontece sem que a mãe queira, tá? Sem que seja do desejo da mãe. Então, aquelas crianças com 18 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, que desmamam por vontade da mãe, às vezes até 1 ano, não é um desmame precoce, sim a mãe que decidiu o momento de desmamar, certo? A gente tem o desmame abrupto. O que é o desmame abrupto? Aquele que a gente simplesmente tira o desmame, né? A gente simplesmente tira o leite, tira o peito da criança. Então, são aqueles casos que manda passar substância no peito, fala que o peito tá dodói, deixa a criança passar 1 semana com a avó para ela desmamar. Esse tipo de desmame é considerado desmame abrupto. Existem alguns desmames abruptos que não dependem exclusivamente da mamãe, né? Às vezes, por algum motivo de doença, geralmente câncer, algum tratamento de câncer, a mãe precisa desmamar abruptamente, né? Devido a um procedimento aí, mas é bem raro acontecer, tá? Cuidado com o que a gente escuta aí sobre vou ter que tirar a vesícula, vou precisar desmamar, preciso tratar o dente, tenho que desmamar. Cuidado com esse tipo de orientação, tá bom, meninas? E aí a gente tem o desmame gentil e gradual, que é esse aí que eu vou ensinar vocês hoje, tá? O que é o desmame gentil e gradual? O desmame gentil e gradual é aquele que ocorre de forma gradual, como o nome já diz, onde a gente não simplesmente retira o peito da criança, na verdade a gente faz uma troca, né? A gente vai trocando a necessidade do peito pela comunicação. Tá? Aquele desmame que ocorre antes de 1 ano de idade, porque até 1 ano de idade o principal alimento é o leite materno ou a fórmula. Então, aquelas mães que optam por tirar do peito antes de 1 ano, na verdade elas estão fazendo uma substituição, né? Não é um desmame, você não está ensinando a criança a ficar sem o leite, porque ela não pode, porque é a principal fonte de alimento dela. Então, o que você está fazendo? Uma substituição do leite materno por uma fórmula. Então, não é considerado bem um desmame, tá? Um desmame gentil e gradual.
Que mais? Então, o desmame gentil e gradual é aquele que devagarzinho, a criança no tempo dela, com as ações da mãe, vai deixando o peito gradativamente. É um processo que pode durar de semanas a meses, certo, meninas? O que eu gostaria de começar aqui falando para vocês é que o desmame, ela é algo totalmente da mamãe, é uma decisão totalmente da mãe e da criança. Cuidado com os pitacos aí do esposo, das vós, de quem vocês escutam por aí, tá? O desmame, ele tem que ocorrer por vontade de vocês. E tá tudo bem vocês desmamarem a hora que vocês desejarem. Ninguém é obrigado a amamentar sem querer. A amamentação é via de mão dupla. Precisa ser bom para o bebê e precisa ser bom para a mamãe. Então, muito, muito, muito cuidado com isso, tá? Estejam bem certas se é isso mesmo que vocês querem. Cuidado com... eu quero desmamar porque eu quero dormir melhor à noite. Eu quero desmamar porque eu tô muito cansada. Esse tipo de desmame... Não tem que ver se é porque vocês realmente querem ou por causa da consequência dele, né? Porque às vezes a mãe quer continuar amamentando, mas ela não tem uma rede de apoio, ela está sobrecarregada e ela acha que desmamando ela vai conseguir ter uma vida mais leve, mas aí ela não quer desmamar, ela está sendo obrigada. Então precisamos refletir sobre esse tipo de desmame também, se é realmente o que vocês querem ou se vocês querem por algum motivo, e se for por algum motivo, para dormir melhor à noite, porque vai voltar a trabalhar, por algum motivo que não seja porque eu quero, não é assim, eu quero desmamar. Não, eu quero desmamar porque eu vou ter que voltar a trabalhar. Então reflitam sempre quando o desmame está relacionado a algum outro motivo que não seja o eu quero. Porque, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente consegue pensar em estratégias para minimizar esse tipo de sofrimento que essa mãe está sofrendo, né? Esse tipo de situação. Então, a gente consegue se organizar para ela retornar ao trabalho e manter a amamentação. A gente consegue se organizar para ela dormir melhor à noite sem precisar desmamar. E assim por diante. Inclusive, vocês vão ver aqui comigo que eu ensino o desmame em 3 passos, né? Então, são 3 passos aí que eu ensino a fazer o desmame. O primeiro passo é a organização das mamadas diurnas. E o segundo passo é o desmame noturno. Eu já vou explicar por que dessa ordem, tá? Mas vocês vão ver que, na maioria das vezes, vocês param aí, porque a criança mamando no horário certo e dormindo bem à noite, não mamando mais à noite, vocês... Será que deu certo ou não? Então, quando a gente organiza as mamadas do dia e tira as mamadas da noite, vocês vão observar que na maioria das vezes vocês param aí, vocês aguentam amamentar por mais tempo, porque fica muito mais fácil, né? Um bebê que já não acorda à noite e um bebê que tem horário para mamar durante o dia, fica muito mais fácil manter a amamentação. Certo, meninas? Então, bora lá começar? Então, tá bom. Então, o desmame, ele não deve ser abrupto ou desconectado, que a gente chama. O que isso quer dizer? O desmame abrupto é aquele que eu falei pra vocês, que é passar substância no seio, que é trocar o seio pela mamadeira, que é separar a mãe do filho, tá? Isso não é desmame, isso não é considerado desmame, né? E não deve ser abruptamente, porque pode causar vícios orais nessa criança no futuro. Então, tudo aquilo que foi tirado sem uma preparação, que é o caso de você passar uma substância no seio ou afastar o bebê da mãe, pode causar consequências no futuro graves para essa criança, como roer as unhas, compulsão alimentar, uso de drogas, álcool, cigarro. Então, todos os vícios relacionados à parte oral, a criança fica muito mais suspensa a desenvolver na fase adulta, se ela ocorreu um desmame abrupto. Então, investiguem aí como é que vocês foram desmamadas, que vocês vão encontrar muita causa de muita coisa por aí, viu, gente? Tá? Então, o desmame é um processo. Então, o que eu sempre falo aí pra vocês? Quando o bebezinho nasce, o seio é uma ferramenta para tudo, na verdade, né? Então, a criança tá com frio, ela mama, tá com dor, mama, tá com cólica, mama, tá se sentindo sozinha, mama. Então, a criança mama pra tudo, 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 tudo. Mas o que acontece com o passar do tempo? Conforme a criança vai aprendendo a comer, vai aprendendo a se comunicar, a conversar com a mãe, ela vai aprendendo a interagir,
o seio já não é a principal ferramenta, ou não deveria ser a principal ferramenta. E a mãe começa a se incomodar porque ela vê que com a avó, com o pai, na escolinha, a criança brinca, ela conversa. Me contem aí quem sente isso aí também, tá? A criança conversa, brinca, se diverte, passeia, mas com a mãe ela fica limitada ao seio. Tudo é o seio. Quem aí também tem essa sensação de que com a mãe é só peito? Isso vai incomodando, né? Passa um tempo aí que isso começa a incomodar bastante, tá, meninas? E aí chega o momento da gente pensar no desmame, tá? Então, basicamente, o desmame é a gente fazer a criança entender que o seio é uma ferramenta fácil para essa criança, mas que a partir do momento que ela sabe se comunicar, a gente pode usar outros meios de comunicação, outras formas de expressar aquilo que ela está sentindo. Então, ela não precisa mais do seio para tudo. Basicamente, é você trocar o seio, a ferramenta seio, pela ferramenta da comunicação. Para isso, esse desmame que eu vou ensinar em específico, eu preciso que a criança já saiba se comunicar verbalmente ou não, que ela saiba que ela se alimente bem, que ela saiba dizer se tá com fome, se não tá, que ela saiba, que você entenda quando ela tá frustrada, não precisa necessariamente falar, mas ela precisa saber se comunicar, porque a troca aqui vai ser a comunicação. Para crianças que ainda não sabem se comunicar, o indicado é realmente fazer a substituição, ir trocando o seio pela mamadeira ou pelo leite no copinho, outros tipos de forma assim. Mas o desmame mesmo, que deve ser feito inclusive para as mamães que usam a mamadeira, ela deve ocorrer dessa forma, tá? Uma forma que a gente vai trocando aquela necessidade emocional, que na maioria dos casos do que a parte da comunicação, tá? E vocês vão ver que eu não vou ensinar a substituir por outro leite. Então, é bom que vocês conversem, né, com o pediatra de vocês para verificar se precisa, né, ou uma nutri, alguma coisa assim, se você realmente precisa disso aí, tá? Então, eu indico que geralmente o meu método é para crianças de 16 a 18 meses, tá bom? Tem que entender pequenos comandos, se alimentar e demonstrar algum sinal de autonomia, certo? Então, vamos começar? Então, serão 3 fases. A primeira fase, a gente organiza as mamadas diurna. A segunda fase, a gente faz o desmame noturno. E a terceira fase, a gente faz o desmame total. Paula, mas eu quero fazer somente o desmame noturno. Gente, com a minha prática clínica, eu percebi que somente o desmame noturno não era o suficiente para fazer a criança desmamar, porque à noite ela tá muito cansada, ela já recebeu o estímulo, então ela fica muito difícil ela receber novos comandos nesse período da noite. Então, para quem quer desmamar à noite, tem que fazer a organização das mamadas diurnas, porque a criança ela vai entendendo as intervenções que a gente vai dar, e quando você for fazer o desmame noturno, fica muito, muito, muito mais fácil o processo. E aí vocês não precisam se preocupar tanto, certo? Então, como é que a gente vai começar fazendo, então, as mamadas diurna, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é organizar a rotina da criança, né? Então, tem algumas famílias que já têm uma rotina bem organizada, tem outras famílias que ainda não têm. Então, o importante é que vocês organizem bem essa rotina. Então, vocês vão escolher entre 3 ou 4 mamadas durante o dia, que sejam bem distribuídas, né? Não sejam de preferência no mesmo horário, tá? Eu sempre falo para ir cortando aquelas mamadas que a criança já não mama mais mesmo, que é aquela mais o chameguinho, e escolher. Então, que vocês... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vai mamar antes do café da manhã, uma mamada. Vai mamar depois do almoço ou antes de ir para a escolinha. Vai mamar quando chega da escolinha ou quando a mamãe chega do trabalho. E vai mamar antes de dormir. Mas vocês nunca vão usar o termo antes de dormir, porque a criança é esperta. Se você fala que só pode mamar antes de dormir, ela vai querer dormir o tempo todo. Então, vocês sempre vão associar depois do banho ou depois da historinha, tá? Vocês vão associar com alguma atividade nesse quesito, tá? Então, vocês vão escolher essas mamadas. Vão sempre ligar essas mamadas a rotinas, a atividades correlacionadas. Então, por exemplo, de manhã vai ser antes do café da manhã, depois do café da manhã, quando levantar da cama, quando tirar o pijaminha.
Então, vocês associem a isso. Ah, na hora do almoço. Ah, depois do almoço. Antes de ir para a escolinha. Vocês vão associar alguma atividade. À noite, mesma coisa. Antes de dormir, mas nunca antes de dormir. Vai ser sempre... Vocês sabem que a criança mama para dormir, mas vocês vão associar a atividade anterior, que é depois do banho, depois de uma historinha, depois da massagem, depois da musiquinha. Vocês vão associar, tá? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir junto com essa criança um material lúdico onde ela mesma vai determinar. Então, vocês vão dar, né? Vocês vão criar com a criança um cartaz, um livrinho, qualquer coisa assim que contenham as atividades ali relacionadas. Então, né, a gente chama o cartaz da hora do mamar, por exemplo, e vocês vão colocar ali, construir junto com a criança. É importante que a criança faça parte desse processo, tá? Então, vocês vão construir ali junto com a criança, construindo ali com ela, 2, 3 dias, vocês vão falando, olha, você já é grande, não precisa mais mamar o tempo todo. Aí vocês vão conversando devagarzinho com a criança de vocês, explicando tudo isso, tá? Deixa eu saber um negócio aqui, gente. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? A gente vai distribuir essas mamadas durante o dia, vai construir o material lúdico com a criança, construindo esse material lúdico, a gente vai orientar ela e vai usar as seguintes técnicas. Então, a gente vai falar assim, olha, agora você é grande, você não precisa mais mamar o tempo todo. E aí, a gente vai pro próximo... para esperar a próxima mamada. Então, a gente usa a técnica do adiamento, que é exatamente essa. Filhinho, agora não é hora de mamar. Você vai mamar ao anoitecer. Você vai mamar depois do banho, né? Gente, sabe quando a criança vai colocar o dedo na tomada e a gente fala para ela que não pode colocar o dedo na tomada porque machuca? É exatamente da mesma forma que vocês vão falar, na altura da criança, conversando com ela calmamente e explicando como é que funciona, tá? Porque a criança, ela aprende por repetição e constância. Claro que a primeira vez vai ter choro, a criança não vai entender, vai querer mamar. Se for um choro incontrolável, ofereça o seio para a criança, não tem problema nenhum. Mas depois vocês... fala, olha, tudo bem, a mamãe vai dar agora, mas a próxima mamada a gente vai fazer o que a gente combinou, tá? Então, vocês vão usar a técnica do adiamento que a gente combinou, que é fazer isso, e a gente vai usar a técnica também da distração, que é vocês escolherem ali nessa semana várias atividades e interagindo essa criança com essas atividades, tá? Então, o que vocês vão fazer, por exemplo? Vão escolher, pintar com tinta guache, dar um passeio externo pela casa, uma música, um brinquedo diferente. É importante que sejam atividades fora da rotina da criança. E aí, sempre que ela quiser mamar, você vai falar, olha, a próxima mamada é só depois do banho. Então, agora a gente vai fazer tal atividade, uma atividade fora da rotina, tá? Se vocês observarem que a criança está começando a mamar por um tempo muito longo, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a técnica do encurtamento. Olha, não precisa usar se a criança mamar tranquilo, mas se vê que está começando a durar 40 minutos, 1 hora a mamada, porque ela sabe que só são naqueles horários, vocês podem usar a técnica do encurtamento, que é determinar ali, olha, vocês não vão mamar até a mamãe contar até 10, ou até a mamãe cantar uma musiquinha, tá? Para ir encurtando esse tempo aí, certo, meninas? Entenderam essas técnicas que a gente vai usar ali? Coisas que também funcionam. Escolher um cantinho do mamar, né? Um lugar que não seja o que vocês estão de costume. Então, olha, só pode mamar na cama. Costuma ajudar bastante. Que mais aí que a gente pode utilizar? Tirar todas as distrações quando for amamentar, porque às vezes a criança mama assistindo desenho e ela fica muito tempo naquilo, então para o mamar ele começar a ser chato para a criança, tá? E aí vocês vão fazer isso, dura em quanto tempo mais ou menos, Paula? Geralmente de 1 a 2 semanas, tá? Dura todo esse processo. Quando vocês começarem a falar que vai ser a próxima mamada e a criança não brigar mais, ela vai continuar sempre falando, tá? Não achem que vai ser fácil, vai ser na primeira.
Mas quando ela deixa de reclamar, fica uns 3, 4 dias sem reclamar e começa a aceitar aquilo que você tá falando com você já pode passar para o desmame noturno. Enquanto ela tiver muita resistência ao que você tá falando, insista. Vai insistindo, 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 insistindo. Certo, gente? Entenderam até aqui como é que tem que fazer? Ficou alguma dúvida? Ou podemos ir para o desmame noturno? Então, vamos ao desmame noturno, então. Vocês vão fazer isso, então, cerca de 2 semanas, quando a criança estiver aceitando bem os horários de mamar durante o dia sem brigar, vocês vão para o desmame noturno, tá? O desmame noturno é um pouquinho mais difícil. A gente observa que costuma exigir um pouquinho mais dos pais, tá? Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um material lúdico. A Letícia respondeu que tá entendendo tudo, né, Lê? Que bom. Então, a criança tá aceitando bem aqueles horários durante o dia, ela vai pedir, tá? Vai pedir fora dos horários, não tem problema, mas ela não está mais resistente. Aí a gente vai para o desmame noturno. O desmame noturno, ele exige bem mais dos pais mesmo. É difícil, né? Vocês vão ter que se preparar ali uns 4 ou 5 dias com o marido, com o vovó, ou então pegar um feriado, o feriado 7 de setembro que tá aí, tá? Vocês vão ter que se preparar bem para esse momento, porque vai exigir de vocês os primeiros dias, que é uma mudança muito brusca. E como eu falei para vocês, à noite a criança já não tá aceitando tão bem, né, essas intervenções, né, você falar para ela que não é hora de mamar, tá? Então costuma realmente ser a parte mais difícil. Ela é difícil mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um material de apoio da mesma forma que a gente fez no passo 1, só que agora vão ser apenas 2 imagens. A criança que à noite, então, o cartaz escuro, à noite é a criança de olhinho fechado, e de dia, né, quando o cartaz claro, todas as atividades que ela faz durante o dia, que é brincar, ir pra escolinha, comer, tomar banho, tudo isso, tá? Vocês vão fazer um cartaz com essas atividades, mostrando que de noite é feito para dormir e de dia é feito para acordar. É para fazer as atividades, tá? Vocês vão construir isso com a criança e vão repetindo com ela, uns 2, 3 dias construindo, e vocês vão falando: olha, durante a noite é hora de dormir, durante o dia é hora de fazer atividade, tá bom? A Lê me mandou aqui, eu acabo me rendendo ao choro da minha neném. Não tem problema, Lê. Tá, a ideia é que não seja sofrido, não. A ideia é que a gente fale com a criança de forma firme, olhando nos olhos, que a gente converse com ela, mas ela não vai entender da noite pro dia. Então, se ela chorar muito, você oferece o seio, mas você fala: olha, mas a próxima mamada a gente volta ao combinado. A criança, ela aprende por repetição, a criança não aprende por consciência. Ah, entendi. Então tá bom, não vou mais pedir. Não, é de tanto falar, de tanto fazer, é pela repetição que a criança aprende, tá, Lê? Então não precisa se preocupar. Vocês vão fazer esse material de apoio e vão conversar com a criança de vocês no dia que vocês decidirem fazer. O ideal é não criar muita expectativa, senão a criança já vai ficando ansiosa. Então, na hora de dormir, vocês vão falar assim: filhinha, a partir de hoje, você só vai mamar quando o sol nascer. Você só vai mamar quando acordar, né? Então, você vai preparar a criança para isso, tá? E aí, você vai preparar a criança para isso, ela vai dormir e, obviamente, ela vai acordar. E toda vez que ela acordar, você vai usar até... Por isso que é importante a gente organizar as mamadas do dia primeiro. Você vai pegar e vai falar para a criança: ó, durante a noite é feita para dormir, então você vai mamar quando ficar de dia, né? E a criança, a tendência, que nas primeiras vezes ela vai chorar bastante, com o passar do tempo ela vai entendendo, tá? Então se preparem, porque a criança pode voltar a demorar para dormir, porque a criança é um pouco diferente do adulto. O adulto fecha o olhinho e espera o sono vir, a criança não faz isso. A criança precisa do relaxamento para dormir. E aí ela usa o peito para relaxar. E quando a gente tira o peito dela de relaxar, a criança demora para conseguir dormir. Então, o que geralmente a criança faz? Vocês vão observar que vai acontecer aí. Elas começam a ficar mexendo os pezinhos para dormir sozinha. Às vezes elas até soam, de tanto que elas mexem o pezinho. Ela vai começar a cantarolar, às vezes fazer a gente chama de...
Tipo, sabe quando ela tá chorandinha, daí fica... o choro vira um lamento, né? A criança começa a fazer um lamento. Então tem criança que usa isso aí pra conseguir adormecer também. Não se preocupem se ela fizer isso. Paula, posso bater no bumbum, bater nas costinhas? Pode, não tem problema nenhum se vocês quiserem fazer isso. Mas lembrem que a criança precisa de ajuda pra isso, tá bom? E aí vocês vão ter que, né, exige geralmente um pouquinho mais dos pais, porque vocês vão ter que ficar do lado dessa criança esperando ela dormir, então reveza com o pai, veja com a avó, tem que ser pessoas de confiança para revezar, para dar esse apoio para a criança. Geralmente costuma melhorar depois de 5 dias, depois de 5 dias já melhora bastante, tá, meninas? Mas antes disso... são dias difíceis, a criança pode demorar até 1 hora, até 3 horas para voltar a dormir sozinha. A única coisa que a gente indica fazer é a garrafinha das estrelas, que a gente pega uma garrafinha, um copinho, né, vai decorar com estrelas, você vai falar, olha, a única coisa que tá acordada à noite é a estrelinha, então a única coisa que você pode fazer é beber água, né? E aí, vocês vão seguindo. Paula, quanto tempo... A Carol me falou, não devo embalar a criança então ou pegar no colo? Carol, não sei se você estava aqui desde o início, tá? Mas é mais para crianças maiores, ali a partir de 16 ou 18 meses. Se tiver mais de 16 a 18 meses, o ideal é que você deixe a criança descobrir a forma de adormecer sozinha. Se ela tem menos que isso, vai ser difícil ela conseguir dormir sozinha. Aí você pode embalar, pegar no colo, tá? Aqui é mais pensando nas crianças maiores. Mas se você vê que a tua é muito pequenininha, eles vão precisar de ajuda para dormir sim, tá? Que mais? Ah lá, sim, eu estava. Meu bebê tem 1 e 3. Então assim, Carol, se a tua bebezinha já soubesse se comunicar bem... o ideal é deixar a criança descobrir um jeito de adormecer sozinha. Então, você deixa ela ficar balançando as perninhas, ela ficar cantarolando, ficar rolando na cama, tá? Porque se você embalar ou pegar no colo, ela vai dormir mais fácil, mais rápido, mas aí você vai ter que sempre fazer isso. E aí você troca o desmame pelo colo. Então, você quer dormir melhor à noite, você não vai conseguir. A melhor forma é ensinando devagarzinho a criança a adormecer sozinha. Então, a melhor forma é você deixar ela se descobrir. E a criança descobre um jeitinho. Vocês vão ver que não é que nem um adulto. Ela não vai deitar e fechar os olhinhos, não. Ela vai ficar balançando, ela vai botar uma cobertinha no nariz, ela vai dar um jeito de conseguir dormir sozinha, tá bom? A escolha é de vocês. A Maria falou, eu consegui 1 semana desmamar, nem acredito ainda. Parabéns, Maria, fico muito feliz. Certo, gente? Exige bastante de vocês, se preparem aí uns 4, 5 dias. Depois disso, vocês vão conseguir sentir grande melhora, tá? Depois do 4º ou 5º dia que a criança desenvolveu a forma de adormecer sozinha, vocês sentem grande melhora. Dicas para quem faz cama compartilhada, tá? Já pensar no quartinho, já montar um ambiente mais infantil para a criança, tirar berço, tirar cadeira de poltrona de amamentação, colocar uma mesinha bem legal, uma caminha com personagem. É um bom momento para vocês fazerem essa transição, tá? A cama compartilhada neste momento do desmame noturno, ela pode prejudicar porque a criança vai acordar mais vezes, certo? Olha lá, a Maria conseguiu desmamar a bebê dela de 1 ano e 8 meses. Maria, que bom, fico bem feliz. Certo, gente? E aí, quando é que você sabe que funcionou o desmame noturno? Quando a criança, ela pode até acordar, tá? Mas ela entende que ela não vai ter o TT dela para dormir e ela vai mamar só no outro dia. Então, passou um tempo aí sem mamar, sem chorar mais, você vai passar para o desmame total. Como é que funciona o desmame total? Então, restaram ali, né, 3 ou 4 mamadas durante o dia, tá? A maioria de vocês deixa essa fase para mais para frente, porque tá dormindo bem à noite. Durante o dia, tá bem organizado, vocês acabam ficando mais tempo. Mas aí, quando vocês acharem que chegou esse momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão
as mamadas do dia, a gente sempre troca por novas atividades, tá? Então, por exemplo, assim, a primeira mamada do dia, e a gente sempre começa pelas menos importantes, né? Então, por exemplo, assim, para dormir a mais importante, a menos importante é quando acorda, vocês vão decidindo lá, ou é do início da tarde. Então, vocês vão sempre trocar por alguma outra atividade. Então, por exemplo, a de manhã, então a partir, né? Então de manhã você troca, em vez. Agora você vai fazer um café da manhã no quintal, um café da manhã no chão da cama, do quarto. Você vai mudar essa atividade ali para a criança, tá? Vai trazer uma nova rotina no lugar daquela mamada para a criança se sentir motivada. Por exemplo, no início da tarde, né? Na soneca da tarde. Você vai trocar a mamada da soneca da tarde por um passeio de carrinho na quadra, tá? Então a gente sempre troca. E a mais difícil geralmente é a mamada da noite mesmo, para dormir, né? Então a gente também vai oferecer algum novo hábito, tá? Então é desse jeito que a gente vai fazendo. Eu indico vocês a tirarem uma mamada por semana, tá? E aí então começa em torno de 3 a 4 começa em torno de 3 a 4 semanas para vocês fazerem o desmame total, tá? Então evitem blusas muito decotadas no início, tomar banhozinho junto. Que mais? Carregar o bebê, segurar no colo pela frente, ficar sentada na poltrona que vocês amamentam, ficar sentada mesmo por períodos longos, ficar trocando de roupa na frente da criança. Evitem tudo isso nesse processo, tá? Quais são as grandes dificuldades que a gente encontra nesse processo aí, tá? História de amamentação difícil, geralmente a mãe que teve muita dificuldade no início da amamentação, ela pode ter dificuldade em terminar essa relação, tá? Questões mal resolvidas em amamentações anteriores, que é o meu caso, eu não amamentei meu primeiro filho, me senti frustrada, então a segunda não queria desmamar, né? Questões familiares, então às vezes a gente tem gente que acaba querendo ou não usando o filho, né? O relacionamento não tá bom, e aí acaba usando o filho ali como desculpa, né? Para fazer cama compartilhada, como algo assim. Então esse tipo de questões podem atrapalhar um pouquinho aí, tá bom? E aí também a questão de você achar, né? Muitas mães buscam o desmame natural. Que o desmame natural é aquele que a criança decide, né, por conta própria, largar, que geralmente ocorre entre 2 e 4 anos. E aí a mãe sonha com isso, e aí às vezes ela tá com perturbação, ou ela vê que não tá, mas aí no processo. Certo, gente? Basicamente, a gente faz desta forma aí, tá bom? Certo, meninas? Consegui dar uma boa luz aí pra vocês? Gostaram da aula? Me contem. Eu pretendo vir aqui conversar mais vezes com vocês, então vão colocando o passo a passo aí do que eu falei pra vocês, vão testando, vão me mandando dúvidas na caixinha de pergunta que eu vou auxiliando vocês nesse processo. Tá bom, gente? Muito obrigada, adorei esse momento aqui com vocês. Espero vocês na live de quinta-feira às 3h30, vai ser sobre sono. Então quem tá aí preocupada com sono, vamos lá, tá bom? Quinta-feira, 3h30, aula sobre sono. Beijo, meninas! Até a próxima!